irmãos, graça, misericórdia e paz sejam conosco. A partir do verso de número 7, o Senhor disse também: Eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, os cortou pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, pedimos a tua ajuda, Senhor, para ouvir a tua palavra e compreender, Senhor, aquilo que tu tens preparado para nós nesta manhã. Pai, queremos entender a tua palavra porque queremos conhecer-te mais. Queremos amar-te mais. Queremos andar contigo mais fielmente, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer em todas estas áreas essenciais para que o teu nome seja glorificado em nós. Nós oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, se você se recorda do que nós dissemos a última vez, Gênesis capítulo 15 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Bem, eu estou ciente de que esta é uma afirmação muito ousada. Afinal, há muito material crucial nas Escrituras. Toda a Bíblia é palavra de Deus. E toda a Bíblia é igualmente autoritativa e divina em sua origem, em sua inspiração. Porém, e no entanto, nós devemos reconhecer que certas passagens ocupam um papel fundamental e especial para nos ajudar a entender quem é Deus, como Ele opera e como Ele salva o seu povo. E esta, irmãos, é uma dessas passagens fundamentais nas Escrituras, que nos ajudam a compreender de forma clara quem é Deus, como Ele opera e como Ele salva o seu povo. Mas por quê? Por que Gênesis é tão necessário e tão crucial para nós? Ouça as palavras do comentarista do Antigo Testamento, Derek Kidner. Ele escreve o seguinte, abre aspas: O Novo Testamento considera este capítulo importante em 2 aspectos. Primeiro,
em sua declaração de que Abrão foi justificado pela fé. Uma declaração que está no centro, no cerne do evangelho pregado por Paulo em Romanos 4 e Gálatas 3. E o segundo aspecto é em seu registro da aliança. Pois esta aliança contida no capítulo 15, em vez da aliança do Sinai ou dos 10 mandamentos, era a aliança fundamental. Então, esta é a aliança que lança fundamento à graça e não à lei. Gênesis capítulo 15. Para honrar essa promessa, Deus tiraria seu povo do Egito e enviaria seu filho ao mundo. Fecha aspas. Então, isso resume perfeitamente a natureza central deste capítulo de número 15 de Gênesis. Na exposição anterior, nós meditamos nos 6 primeiros versículos e naquela maravilhosa afirmação e revelação da doutrina da justificação somente pela graça, por meio da fé. Esta é a doutrina que nos guiará, irmãos, por toda a história da redenção, ajudando-nos a entender como Deus salva o seu povo. Então, nos primeiros 6 versos, nós temos esta revelação maravilhosa da salvação, da justificação, somente pela graça, por meio da fé. E agora, nestes versículos que nós acabamos de ler, nós vemos a revelação da grande e eterna aliança da graça. E no tempo que nos resta, veremos 3 pontos. A natureza do Deus da aliança e a promessa, que é repetida aqui 2 vezes para enfatizar esta promessa. A cerimônia da aliança, que é uma cerimônia sangrenta, sangue é derramado. E por último, veremos os termos ou as obrigações da aliança. Primeiro vamos considerar, então, a natureza do Deus que faz a aliança. O Deus que acabara de prometer, irmãos, incontáveis descendentes e estava prestes a prometer terras férteis e abundantes para Abrão e para o seu povo, ele escolheu se identificar mais uma vez para Abrão. Deus já havia se apresentado outras vezes para Abrão, mas Deus resolveu se identificar mais uma vez. E essa identificação começa no versículo 7. O Senhor se dirige a Abrão e diz: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Então o Senhor se apresenta desta forma a Abrão. Esta, então, é a promessa central aqui nesta passagem, a terra. Certo? Então Deus está dizendo: eu o resgatei do seu antigo modo de vida, eu o tirei do seu paganismo, transformei você, eu o salvei, por assim dizer, com o propósito de lhe dar esta terra. E então, Abrão responde mais uma vez ao Senhor com um questionamento. Mais uma vez, Abrão responde o Senhor questionando. Mas não é aquele questionamento ousado, né? Aquele questionamento irreverente. Ele diz o seguinte: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? Como terei certeza disso? Como saberei quando e como tomarei posse desta terra? Como saberei que esta promessa se cumprirá? Porém, Deus não dá, pelo menos o texto não dá tanta atenção para esta pergunta, para este questionamento agora, neste primeiro momento. Agora, irmãos, nós temos aqui, no início do verso 7, algo fundamental. O Deus que salva se revela. Primeiro, notem a forma como Deus se anuncia. Por quê? Nós ouviremos uma declaração muito semelhante a esta em geração posteriores. Por exemplo, no texto que lemos na nossa leitura bíblica
bíblica comunitária. Quando Deus se apresenta, né, a outras gerações, a tantas gerações à frente, gerações posteriores, no Monte Sinai, onde ele dará a sua lei moral, os 10 mandamentos. Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Aqui nós temos o mesmo contexto pagão. Abrão estava vivendo antes no meio de um povo pagão, e aqui, lá no Egito, Israel estava vivendo, o povo hebreu estava vivendo no meio do povo pagão. Então Deus se apresenta desta forma novamente: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do meio dos pagãos. Então, como Deus, agora, tantas gerações antes, por que e como Deus se apresenta diante de Abrão desta forma? Eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus. Esta é a maneira formal de Deus dizer: eu sou o Deus que os salvou. Eu sou o Senhor, seu Deus, que operou o seu livramento. Vocês eram pagãos, vivendo entre povos pagãos. E eu abri os seus olhos, eu abri seu coração e os trouxe para junto de mim. Os reconciliei comigo mesmo. Irmãos, este é um altissonante anúncio da graça salvadora de Deus para o seu povo. Ao se revelar a Abrão, Deus faz a mesma coisa que fará por seu povo no Sinai, muitas gerações depois. Ele vem a eles primeiro proclamando o quê? A sua salvação, a sua graça. Eu sou o Deus que salva. Então, de antemão, antes de dar a sua lei, Deus anuncia a sua graça. Isso nos mostra que a graça se sobrepõe à lei, mas não anula. Porque nós vivemos pela graça para cumprir a lei pela graça. Este é o fundamento. Irmãos, há tanto em Deus, tanto que Ele nos fez conhecer em Sua palavra, e também há tanto nesta vida que nunca saberemos ou entenderemos plenamente. Mas isso nós sabemos. Isto nós sabemos porque Ele nos proclama repetidamente: eu sou o Deus que salva você. Eu sou o Deus que os salva. Ele é o Deus que salva pecadores. Ele é o Deus que salva você e eu graciosamente. Em outras palavras, na metade do verso 7, Deus é aquele que já havia feito grandes coisas como forma de assegurar a Abrão e ao seu povo que ele era capaz de cumprir todas as promessas futuras, porque esse texto está sendo lido pelos os hebreus. Esse texto está sendo direcionado a um público, ao povo hebreu, que está prestes a conquistar a terra prometida. Então Deus está dizendo, está mostrando para Abrão e para eles que ele é capaz de cumprir todas as promessas futuras. Então, ele se reapresentou como o Senhor da graça. Passemos agora à promessa em si. Deus a torna explícita aqui. Ele diz: eu, o Senhor, seu Deus, que o salvou, e o estou salvando em parte para lhe dar esta terra. Estou colocando esta terra em sua posse. E ele torna essa promessa ainda mais clara quando ele repete essa promessa no verso 18. A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. E então ele lista todas as nações que habitam esta terra. 2 vezes nessa passagem, Deus reitera a promessa da terra. Estou lhe dando esta terra. E não apenas a você, mas no verso 18, aos seus herdeiros, aos seus descendentes. Esta é a promessa de um lugar.
Os irmãos lembram das considerações que nós fizemos na pregação passada sobre presença, a presença de Deus, povo, lugar, presença. Ele prometeu um herdeiro a Abrão, nos versos anteriores. Prometeu fazer de Abrão um grande povo. E assim, aqui, nesta aliança da graça, temos a promessa de abençoar Abrão com um povo e agora a promessa de abençoá-lo com a terra, um lugar. Agora vamos observar alguns detalhes importantes sobre o tempo de Deus e a nossa paciência. Se você notar no verso 12, o Senhor traz um sono profundo sobre Abrão. Quando o sol estava se pondo, um sono profundo caiu sobre Abrão. E lemos, eis que uma escuridão terrível e profunda o envolveu. A expressão sono profundo, irmãos, é uma tradução da palavra hebraica tardemá. E notem, é a mesma palavra usada quando Deus faz Abrão dormir para formar Eva. É o mesmo termo utilizado. Mas a escuridão terrível e profunda que cai sobre Abrão em seu sono é simbólica. De acordo com alguns comentaristas, é um prenúncio da futura miséria de Israel no Egito, que o Senhor diz que precederá a eventual posse da terra prometida. É isso que o Senhor lhe está dizendo no versículo 13. O Senhor diz o quê? Fique sabendo do nada. Do nada o Senhor diz para Abraão, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, ou seja, será escravizada. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E então, no versículo 14, Deus aponta para o Êxodo, prometendo que, depois do julgamento sobre a nação que os escravizar, julgamento sobre o Egito, eles sairão com grandes posses. E o que acontece no Êxodo? Quero que percebam, irmãos, o quão estranho isso deve ter soado para Abrão. Como eu falei, do nada surgem esses 400 anos de escravidão. Deus tinha acabado de prometer-lhe a terra. Ele já o havia trazido para Canaã. Ele estava vivendo em tendas. E agora Deus está o preparando para o fato de que a sua posteridade, as futuras gerações, estarão em cativeiro em uma terra estrangeira por 4 séculos, por 400 anos. Isso deve ter soado muito estranho para Abraão. Tá, mas o Senhor está enfatizando aqui que vai cumprir a promessa. E está me dizendo que toda a minha descendência vai ser escrava por 400 anos? Oxe! Parece um atraso da promessa, não é? Deus está dizendo a Abraão que levará muito tempo até que as promessas da aliança sejam totalmente cumpridas. Irmãos, há divergências quanto a esses números. Cerca de 645 anos se passaram entre a chegada de Abrão em Canaã e a posse efetiva da terra sob a liderança de Josué. Alguns que dizem que chega a quase 1000 anos. De Abrão chegar em Canaã e os seus herdeiros tomarem posse da terra. Isso é difícil para nós, pois nós tendemos a querer o reino de Deus agora. Queremos que as bênçãos de Deus se cumpram imediatamente. Queremos a plenitude de suas promessas hoje. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é que Ele é fiel. Ele cumprirá a sua promessa, mas sempre de acordo com o seu propósito. E raramente, muito raramente, de acordo com a nossa vontade ou com as nossas preferências.
Deus está dizendo para Abraão, pera aí, Abraão, eu vou cumprir a promessa. Mas vai ser muito longe do jeito que você quer. Agora, o que significam essas referências, todos esses povos, outros povos e nações, queneus, quenezeus, cadimoneus, a gente até se perde, né? Por que Deus faz referência a todos esses povos? No mínimo, nós estamos vendo que o destino do povo de Deus, ele está interligado e conectado com o resto das pessoas do mundo. Mesmo com as nações mais perversas. Porque essas nações que foram citadas aqui eram nações que sacrificavam crianças aos deuses pagãos. As nações perversas. Deus não selou o seu povo hermeticamente num saco ziplock para que o que lhes aconteça seja isolado do resto do mundo ou vice-versa. Os irmãos sabem o que é aquele saquinho ziplock, né? Que isola, você coloca lá dentro algum alimento e fecha ele e isola totalmente do resto do mundo. Então Deus não fez isso com o seu povo. Pelo contrário, Deus coloca o seu povo para viver no meio daqueles que não são o seu povo, para que eles deem testemunho de sua graça. Mas isso é o que raramente acontece. Muitas vezes o seu povo dá mau testemunho, envergonha o seu nome, no meio de povo estranho. E não é assim que Deus chama o seu povo para viver, totalmente à parte do mundo. Embora nós sejamos certamente chamados para fora do mundo, embora sejamos chamados para não nos conformarmos com o mundo, nossas vidas se cruzam constantemente. E há um propósito para isso. Pessoas que conhecem e temem o Senhor e pessoas que não o temem. Pessoas que vivem piedosamente e pessoas que são tão perversas quanto podem ser. Suas vidas se cruzam quase que diariamente. E a providência de Deus na vida dos justos está interligada com a providência de Deus na vida dos ímpios. Não é igual, mas está interligada. Aquilo que muitas vezes nós chamamos de graça comum. Porque o mundo indiretamente compartilha das bênçãos do povo de Deus. Ora, esse mundo ainda não foi totalmente destruído pela paciência de Deus com seu povo. Em parte, isso nos ajuda a ver que Deus não pertence a Abrão. Vejam, naquela época, cada nação tinha seus próprios deuses. Seria totalmente compreensível que as nações ao redor imaginassem que Yahvé era apenas mais um deus regional, mais uma divindade regional, outro deus étnico. Seria totalmente normal que eles pensassem assim. Mas ele não é. Deus não pertencerá aos descendentes de Abrão e Israel. Pelo contrário, eles pertencerão a ele, juntamente com povos de todas as línguas e nações. Este é o Deus que nós servimos. Ele é o Criador e Rei de todo o mundo e de todos os povos. Portanto, a aliança da graça, a maravilhosa aliança da graça, deve ser proclamada a todas as nações, não apenas ao povo de Israel, não apenas ao povo hebreu, e não apenas ao povo cristão. E o restante das Escrituras deixa isso muito claro. Que o Evangelho não foi dado a nós para que nós ficássemos com esse Evangelho guardado para nós. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Devemos fazer o nome do Senhor nosso Deus conhecido. Ainda que para isso tenhamos que dar a nossa própria vida. E nós temos visto frequentemente relatos e notícias de cristãos que têm sido perseguidos e massacrados
porque tem feito todo o esforço para fazer o seu Deus conhecido. Mais de 1.000 cristãos foram mortos recentemente na Nigéria, por amor ao nome do Senhor. E o Senhor não é indiferente ao destino dos homens. Ele sempre será justo e reto em suas relações com as pessoas, por mais rebeldes que sejam. E geralmente isso não é bom para aqueles que são rebeldes, mas para aqueles que estão debaixo de suas asas, abrigados sobre a graça por intermédio de Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Porque nós somos vistos, não somos tornados justos, mas somos vistos como justos diante de Deus. Cada dia que Jesus não retorna para julgar os vivos e os mortos é mais um dia da paciência do Senhor com pecadores. Enquanto aguardamos o cumprimento final da promessa que Deus fez, estamos esperando por causa da paciência de Deus para com pecadores. Para finalizar esta sessão, quero resumir 3 características centrais da promessa da aliança de Deus com Abrão, a sua grande e eterna aliança da graça: povo, lugar e presença. Povo. Deus salvará para si um povo. E à medida que a história redentora se desenrola, nós aprendemos que esse povo será composto de homens e mulheres de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Povo, lugar. Deus dará ao seu povo um lugar, uma terra para viver e prosperar para todo o sempre. Vemos isso prefigurado no Éden. Vemos isso provisoriamente providenciado em Israel. Mas em última análise, vemos isso eterna e plenamente na nova criação, na era vindoura. Lugar. E no centro das bênçãos de Deus para o seu povo está o próprio Deus, ou seja, presença. Sua presença. Ele é a grande recompensa. No paraíso, Deus andou com o homem e a mulher em comunhão íntima. Em Israel, Deus habitou com o seu povo por meio do tabernáculo e depois do templo. Mas, em última análise, a presença abençoadora de Deus estará no centro da vida do seu povo para todo sempre. Nunca estaremos sem a sua presença. Nunca estaremos separados dele. Presença, ou seja, povo, lugar e presença. Observem como estas 3 bênçãos estavam no centro da vida de Adão e Eva no paraíso. Eles eram o povo de Deus, vivendo no Éden, o lugar de Deus, desfrutando de sua doce e maravilhosa presença. Essas 3 bênçãos estavam no centro do Éden. O povo de Deus, vivendo no lugar de Deus, desfrutando a presença de Deus. A aliança da graça é a forma como Deus restaura essas bênçãos ao seu povo. Abrão as conhecerá em parte, e à medida que a história redentora avança, o povo de Deus as experimentará cada vez mais. Mas não será até a era vindoura, até a eternidade, no novo céu e na nova terra, que essas bênçãos da aliança serão conhecidas em toda a sua plenitude. Que maravilha será! Hoje nós desfrutamos resquícios desta coisa maravilhosa. O domingo, o dia do Senhor, nos serve para isso. É um prelibar da glória futura.
onde nós nos desprendemos de todas as coisas terrestres, de todas as coisas deste mundo, de todas as coisas humanas e naturais, para nos dedicar e nos deleitar ao Senhor. Por isso chamamos de dia do Senhor. Para que nós venhamos trazer às nossas mentes, aos nossos corações, um anseio cada vez maior por aquilo que desfrutaremos plenamente na eternidade, junto ao Senhor, junto ao seu povo, no lugar de glória, desfrutando da sua presença e da sua glória eternamente. Não teremos o céu aqui, mas teremos o céu na era vindoura. Teremos a plenitude como o povo de Deus, no lugar de Deus, na presença de Deus. E eu amo a visão que o apóstolo João nos dá no livro do Apocalipse. É por isso que os cristãos precisam retornar a Apocalipse continuamente. Este livro, ou esta carta, foi escrito para confortar uma igreja sob perseguição, que se perguntava: quando o Senhor voltará? Em Apocalipse 21, João escreve: então vi um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E mais adiante, João escreve: e não vi templo na cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A glória de Deus a alumia e o Cordeiro é a sua lâmpada. Novamente, o que estamos vendo ali? Povo, lugar e presença. Filho de Deus, ouça. Esse é o seu futuro. É por isso que temos esta esperança, porque este é o nosso futuro eterno. A promessa de Deus era certa para Abraão, é certa para nós, e viveremos nessa promessa eternamente. Observemos agora, em segundo lugar, a cerimônia da aliança. Uma cerimônia sangrenta. É aqui que nós chegamos ao sangue e às entranhas, o ponto crucial do nosso texto. À primeira vista, talvez não pareça isso. Lembre-se, no versículo 7, o Senhor se anuncia dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da escuridão espiritual. Eu sou o Senhor que o salvou do seu paganismo, da sua cegueira. Eu sou o Senhor que está lhe dando esta terra para possuir. E no verso 8, a resposta de Abraão, aquele questionamento: como saberei, Senhor, que hei de tomar posse desta terra? Como saberei verdadeiramente o destinatário da sua promessa? E como o Senhor lhe responde? Irmãos, o Senhor teria todo o direito de dizer: o que você quer dizer que como saberei, Abraão? Eu acabei de te dar a minha palavra, Abraão. Eu acabei de te garantir. E sabem de uma coisa, irmãos? Essa teria sido uma resposta perfeitamente razoável no nosso ponto de vista. A palavra de Deus basta.
virou até chavão já, né? Deus disse, está dito. Deus deu, está dado. Mas na realidade não é assim. Mas deveria ser assim. A palavra de Deus basta, deveria bastar. E como o Senhor lhe responde? Nosso Deus Ele é bondoso, irmãos. Ele é eterno para conosco em nossas fraquezas. Ele é paciente com a nossa fragilidade, com as nossas dúvidas. Ele é paciente com a nossa fé vacilante. E então o Senhor, o que Ele faz? Basicamente o Senhor diz, vou lhe dizer uma coisa, Abrão. Eu vou lhe mostrar para que você saiba. E é aqui que a cerimônia da aliança entra. A cerimônia é o invólucro que Deus envolve a sua promessa. Deus não precisa da cerimônia. Deus não precisa dela para se lembrar de ser fiel. Abrão precisa da cerimônia para se lembrar de que Deus será fiel. Portanto, esta cerimônia da aliança serve para edificar o quê? É para edificar a fé de Abrão. A nossa fé. É para confortá-lo com a certeza da graça de Deus. Deus sendo profundamente misericordioso com Abrão. Veja, irmãos, somente nestes 21 versos já era a segunda vez que Abrão questionava a fidelidade de Deus. E Deus sendo paciente com ele. Agora, Deus ordena, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. O passo seguinte de Abrão, provavelmente já familiarizado com esse tipo de selamento de pacto, com esse tipo de cerimônia, foi então abater os animais, cortá-los ao meio, e exceto pelas aves. Então ele corta todos os animais ao meio. Sim, tente imaginar a cena no seu imaginário. Abrão com um machado, uma foice ou algo parecido, dilacerando aqueles animais. Isso certamente foi uma cena horrível, sangrenta, mas não era estranha a Abrão ou aquele povo da época. Eles faziam isso até com crianças. Abrão pega as carcaças dos animais cortadas e então as organiza de tal forma que elas formam um caminho entre as duas metades. Um caminho sangrento. Uma imagem vívida e terrível. Um caminho lavado por sangue entre carcaças de animais decepadas. Essa não era uma prática incomum entre os reis e governantes do Antigo Oriente Próximo. Não era incomum. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o contexto dos pactos. Nesses dias, irmãos, ou nessa época, acontecia da seguinte forma. Um rei superior, ou com mais dinheiro, poder ou exército, faria um pacto com reis ou cidades mais fracos, ou cidades-estados mais fracos ao seu redor. Lembra daquela aliança lá no capítulo 14? Ela provavelmente foi selada desta forma, entre os reis, né, que Abrão derrotou. Ele formaliza o pacto com uma cerimônia como esta. O pacto diria da seguinte forma: eu sou mais poderoso do que você. Eu posso aniquilá-lo se eu quiser. Ou
você pode fazer um pacto comigo. Pague-me um tributo anual e eu o protegerei das outras nações. Os parceiros, notem, os parceiros mais fracos, eles não tinham escolha. O pacto era proposto, eles aceitavam e ponto final. Não tinham escolha. Os mais fracos. Quando os parceiros eram aproximadamente iguais, presta atenção nisso. Quando eles eram aproximadamente iguais em poder, ambos passariam no meio da cerimônia, caminhando entre os animais cortados. Então, quando era entre superiores e inferiores, os inferiores eram obrigados a passar. Quando era entre iguais, os dois eram obrigados a passar entre os animais cortados. Ao fazê-lo, cada um afirmava ao outro: se eu falhar na minha obrigação de aliança com você, que o que foi feito com esses animais seja feito a mim e a toda a minha família. Era isso que eles estavam dizendo. Então, eles faziam um juramento de sangue mútuo. Mas, se a aliança fosse entre um rei superior e poderoso e um rei mais fraco e menor, apenas o parceiro mais fraco passaria aquele caminho sangrento entre os animais divididos. Os irmãos entenderam isso aqui? Por quê? Porque havia a necessidade de um rei mais forte dizer que eu seja destruído. Não havia a necessidade do rei mais forte dizer isso, que eu seja destruído, pois isso nunca seria uma opção para o rei mais forte. Isso aconteceria somente com o rei mais fraco. Então, apenas o rei mais fraco era humilhado o suficiente para ter que passar por ali e dizer: se eu não pagar o que lhe devo, que eu seja morto. Agora, vejam que aqui nós temos uma quebra total de paradigma que é efetuada por Deus. A aliança de Deus com Abrão, sua aliança eterna da graça e esta cerimônia acontecem em uma visão que Deus concede a Abrão. E em consequência, consonância com o fato de que Deus é espírito e não um ser criado, ele não aparece na forma de homem, mas simbolicamente na forma de um braseiro fumegante e uma tocha flamejante. Os irmãos estão entendendo onde é que eu vou chegar? Fogo e fumaça, então, representando o Senhor. Esse fogo e fumaça representam a presença divina, representam Yahvé, o Senhor Deus Todo-Poderoso, como nós vemos em outras partes da Bíblia. Agora, o que acontece aqui a seguir é vital para a nossa compreensão da natureza desta aliança. Lembre-se de que a aliança das obras de Deus com Adão, nos primeiros capítulos de Gênesis, era baseada na perfeita obediência do homem, certo? Se você obedecer, viverá, terá vida. Claro, nós sabemos como essa aliança terminou. Adão quebrou a aliança e foi amaldiçoado. Ou seja, na aliança das obras, a parte mais fraca quebrou a aliança e foi amaldiçoada. Agora, Deus se relacionará com o seu povo não com base nas obras deles, mas com base em sua graça soberana. A aliança da graça é radicalmente diferente da aliança das obras. Ela não se baseia na obediência do homem, mas na graça de Deus. Deus provê tudo o que é necessário para manter essas obrigações. Observem,
como a sua graça se torna visível nesta visão de Abrão. Quem passa pelas carcaças dos animais divididas seriam Abrão e o Senhor como se fossem parceiros iguais? Não, pois eles não são iguais. Seria apenas Abrão o membro mais fraco da aliança? Se fosse uma aliança de obras, sim, mas não. Ele não passa, não é Abrão que passa aqui, não é a parte mais fraca que passa aqui. Porque não é a parte mais fraca que terá o poder de manter essa aliança. Isso é o que realmente é estranho e maravilhoso aqui. Aqui Deus quebra todas as regras da típica cerimônia da aliança do Antigo Oriente Próximo. Apenas um membro da aliança passa por entre as carcaças divididas, e não é o membro mais fraco. Aquele que passa por aqueles animais partidos. Aquele que se humilha. É aquele que detém todo o poder. O próprio Senhor. Desta forma, o Senhor se humilha. Ele anda no caminho do parceiro fraco. Deus está fazendo a declaração inequívoca de que a aliança será garantida por Ele somente. Esta não será uma parceria entre iguais. Será uma aliança mantida por aquele que detém todo o poder. Agora, é claro que haverá expectativas em relação à aliança colocadas sobre Abrão e sobre o povo de Deus até hoje. Não há? Muita expectativa, às vezes demasiadamente. Pessoas tentando, por meio das obras, garantir a sua salvação. Não entenderam ainda a natureza da aliança da graça. Mas a aliança da graça, ela nos obriga a crer. Ela nos obriga a ter fé. Ora, e até mesmo a fé, para crer, vem como um presente de Deus. A aliança não dependerá da obediência do povo de Deus. Esta é a grande e eterna aliança da graça. E assim, ela repousa. Ela depende de Deus e somente de Deus. Ele suportará o peso dessa aliança. E ele tomará sobre si a nossa falha em mantê-la. Graça, maravilhosa graça. Deus, diante da nossa incapacidade, diante da nossa miséria, Ele toma sobre si as nossas falhas, as nossas obrigações, e Ele mesmo mantém a aliança por nós. Agora, por fim, vamos considerar as obrigações ou os termos da aliança. Eu acho que o mais correto seria a obrigação da aliança de Deus, ao invés das obrigações. Deus voluntariamente assume uma obrigação aqui. Ele se obriga, nós não o obrigamos. Pois Deus nunca é contingente a nós, mas Ele voluntariamente se obriga em relação a nós. Ele faz-se maldição por nós. O propósito daqueles animais abatidos e divididos ao meio, e o propósito de passar entre eles, era uma forma de representar um tipo de juramento que envolve uma automaldição, se não cumpridas. Quem passava no meio dos animais cortados
no meio daquela cerimônia sangrenta, assumia uma maldição sobre si. Se ele não cumprisse a aliança, ele seria o quê? Morto, tal como aqueles animais. Deus será como os animais mortos, se ele não cumprir a sua palavra. Eis porque esta cena é tão extraordinária. Ao passar pelos animais partidos sozinho, Deus estava simbolicamente assumindo as maldições sobre si mesmo. A implicação era, caso ele falhasse em ser fiel à sua aliança de dar ao seu povo um lugar em sua presença, caso ele falhasse em salvar o seu povo somente pela graça, Deus estava, na verdade, dizendo que o que aconteceu com estes animais aconteça comigo, que eu seja destruído, que eu seja abatido. Esta era a declaração de Deus. E essa interpretação é confirmada em Jeremias 34, verso 18 e 19, e também em Hebreus capítulo 6, onde nós lemos que o Senhor jurou por si mesmo. Versículo 17 do capítulo 6 diz que, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs em juramento. A cena em Gênesis 15 tem o objetivo de confirmar a certeza absoluta de que Deus havia feito uma promessa, de que ele a cumpriria. Esta é uma cena notável. O Criador e Rei do universo se condescende a tal ponto que promete se destruir se não cumprir a sua palavra. Claro que isso é simbólico, irmãos, dado ao fato de que é impossível Deus ser abatido ou destruído. É impossível que Deus seja infiel. Mas este é exatamente o ponto aqui que Deus está dizendo. Ei, Abrão, é impossível que eu seja destruído. É impossível que eu seja abatido. E é igualmente impossível que eu não cumpra a minha palavra, a minha promessa feita a ti. Deus se inclina sobre nós e diz: eu quero que vocês vejam o quanto isso é sério. Eu quero que vocês vejam o quão grande é a minha fidelidade. E claro, de forma mais extraordinária, ele fez isso quando veio a nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cerimônia da aliança, ao ratificá-la com Abrão, Deus se humilhou ao trilhar aquele caminho da humilhação, aquele caminho sangrento, o caminho da maldição, prefigurando o que o Senhor Jesus Cristo faria. Ele trilhou o caminho da humilhação, o caminho da maldição. Se fez maldito em favor dos seus. E ele assumiria, então, a máxima humildade, a máxima humilhação, quando viesse a nós em Jesus Cristo. Como Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, o Senhor se humilhou e tomou sobre si a forma de servo. Por favor, acompanhe-me aqui. A aliança da graça que Deus ratifica com Abrão, em Gênesis capítulo 15, não anulou a justiça, não anulou a retidão e a santidade de Deus. Ao fazer esta aliança eterna da graça, a aliança sob a qual você e eu somos salvos hoje, a aliança que o próprio Jesus Cristo cumpriu, Deus não disse: minha justiça não importa mais. Não é isso que Deus está dizendo. O pecado ainda importa.
E a justiça de Deus ainda importa. Os pecados do povo de Deus ainda tinham que ser tratados para que a graça de Deus não fosse uma forma de injustiça. Gerações de sacrifícios no tabernáculo e no templo apontavam para a necessidade de justiça e perdão. E o sangue de cordeiros, de bodes, as Escrituras nos dizem, nunca expiam pecados. Para isso, apenas um sacrifício bastaria, Cordeiro perfeito de Deus. Pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, o sangue de novilhas, de bodes, de cordeiros, rolas, pombos, jamais poderiam expiar os nossos pecados. Para isso, precisaríamos que Deus, que Ele mesmo viesse e de alguma forma derramasse o seu sangue por nós. Tomar a maldição sobre si mesmo. Em outras palavras, para Deus justificar a sua graça aos pecadores que não mereciam graça alguma, Ele deve se tornar objeto de sua própria ira, objeto de sua própria maldição. Por quê? Porque esses seres miseráveis jamais poderiam suportar a sua justa ira. E é exatamente isso que aconteceu na cruz, lá nos campos de extermínio, fora de Jerusalém. Na cruz, Deus derramou sua própria santa e justa punição sobre si mesmo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Filho eterno e amado do Pai. Ele fez isso para que pudesse derramar sobre você e sobre mim, sobre nós, a sua poderosa graça, a sua imensurável bênção. Pensem desta forma. Na cruz, o Senhor Jesus ouviu as palavras. Presta atenção. O Senhor te amaldiçoe e te abandone. O Senhor desvie o seu rosto de ti e derrame julgamento sobre ti. O Senhor te desaprove e te faça sofrer. Foi como se o Senhor Jesus na cruz ouvisse essa maldição, pois Deus trouxe sua própria ira, maldição sobre si mesmo, derramando ira justa contra o pecado sobre o Filho eterno. Jesus na cruz, por nossos pecados, se fez maldito. Maldição por nós, para que nós pudéssemos, em seu lugar, ouvir a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e seja gracioso contigo. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Essas palavras que ouvimos como uma bênção de Deus nos pertencem porque o próprio Deus passaria pelo caminho da maldição. Ele mesmo suportaria nossas falhas na aliança. Ele mesmo receberia a maldição sobre si, para que pudéssemos receber justamente as suas bênçãos, sua graça. E graças a Deus por isso. Vamos orar.